Vamos dar continuidade para falar sobre as doenças transmitidas por alimentos, as DTAs, sendo as principais causadas por bactérias gram-positivas nesta aula. Então, o objetivo é conhecer as características das doenças e justamente causadas por bactérias gram-positivas. Então, primeiramente, vamos falar sobre o Clostridium botulinum, que é o causador da doença botulismo. Clostridium botulinum possui as suas células, né, na forma de bastonete, com flagelos perítlicos e são formadores de esporos. Também, uma das características do gênero Clostridia é por serem anaeróbios estritos, e no caso do Clostridium botulinum, são produtores de neurotoxinas. Existem os tipos A, B, E e F, botulismo em humanos, e os tipos C e D, que causam botulismo em animais, além do tipo G. A origem alimentar para esse tipo de essa doença, né, é justamente pelo fato de produtos armazenados em condições de anaerobiose e se estiverem contaminados com esporos de Clostridium em ambiente favorável, como por exemplo baixa acidez, os esporos poderão germinar e produzir as toxinas. Então, todo produto enlatado ou conserva ou embutido de carnes em que não há tensão de oxigênio, ou seja, não há contato com oxigênio, e estiver contaminado com esporos de Clostridium botulinum, se tiver uma acidez favorável, poderá correr o risco da produção das neurotoxinas. Aqui nas gram-positivas, nós veremos os casos de intoxicação alimentar. E essa é a primeira doença que, justamente por causar intoxicação, ou seja, doença causada justamente pelas toxinas do micro-organismo, o início dos sintomas é mais rápido. Então, a incubação é de 12 a 36 horas, mas há casos em que os sintomas aparecem de 2 a 4 horas. Os sintomas são visão dupla, náusea, vômito, fadiga, tonturas, dores de cabeça, garganta e nariz secos e falhas respiratórias. E a duração da doença pode ser de 2 horas até 14 dias. A taxa de mortalidade é de 10%. O botulismo clássico justamente ocorre pela ingestão de alimentos contendo as neurotoxinas. Mas ainda pode acontecer o botulismo de lesões, em que há proliferação e liberação de toxinas em lesões infectadas, principalmente lesões profundas, em que os esporos, né, presentes no ambiente, principalmente no solo, se a lesão é profunda, eles vão contaminar no interior do tecido humano, e aí ali a baixa tensão de oxigênio favorece o desenvolvimento pelas células vegetativas e produção das toxinas. E há também o botulismo infantil, que seria a ingestão de esporos, e esses esporos têm a capacidade de germinar e se multiplicar, e aí produzir toxinas no intestino de crianças com menos de 1 ano, principalmente associado ao consumo de mel. Por isso que não é indicado, né, é uma restrição para o consumo de mel por crianças com menos de 1 ano, porque não teriam essa capacidade de defesa contra possíveis esporos de Clostridium botulinum, que precisariam, no caso, colonizar, né, ou seja, germinar e se multiplicar para ir produzir as toxinas. A neurotoxina atua no bloqueio do neurotransmissor nas funções neuromusculares. E aí, com isso, provoca justamente as paralisias musculares. E é o que causa secura na boca, a dificuldade de deglutição, né, por restrição dos movimentos musculares da pessoa para o fato de engolir, de controlar a língua. E aí, se tem esse problema, né, nas junções musculares, também envolve os músculos que controlam a respiração, controla as batidas cardíacas, e com isso pode ocorrer, né, uma paralisação da respiração progressivamente, causando a morte em 3 a 5 dias por parada respiratória. Tá? Além também das pessoas, dos indivíduos acabarem perdendo os movimentos, né, dos movimentos musculares, justamente por causa dessa paralisia que a neurotoxina provoca.
Bom, outra espécie do gênero Clostridium, que é o Clostridium perfringens, essa espécie também é pastonete, anaeróbio, esporulado, é imóvel e apresenta calos. Ele é amplamente distribuído no ambiente, com frequência em contato no intestino humano. E a grande característica da sua doença é que ele pode produzir mais de 13 toxinas diferentes. De origem alimentar, então pode estar contaminando produtos derivados cárneos, derivados vegetais, desde que esteja sob condições de anaerobiose, que promove, então, possibilita o crescimento do Clostridium perfringens. O início dos sintomas é de 8 a 22 horas. E os sintomas são de cólicas abdominais intensas, diarreia e náusea. A doença ela dura normalmente 24 horas, mas pode persistir de 1 a 2 semanas. A diferença também sobre a toxina ela é termosensível, então tratamentos térmicos é capaz de inativar a toxina produzida. Pode acontecer que o indivíduo ele consuma o alimento que já tem a toxina produzida pelo Clostridium perfringens, que vai causar o quadro de intoxicação, mas o indivíduo também consumir as células de Clostridium perfringens, pode acontecer a produção dessa toxina internamente no intestino. Então, nessa situação, o indivíduo está então ingerindo células viáveis e ela está associada à esporulação. A esporulação que esse clostridio, que essas células viáveis, irão formar esses poros durante a passagem pelo estômago, justamente por conta da acidez estomacal. Então, ela induz a esporulação, mas as células, esses esporos, quando chegam no intestino em condições favoráveis, voltam a germinar, voltam à fase vegetativa, e aí há possibilidade de produção de toxinas no próprio intestino. E aí o Clostridium perfringens pode causar a enterite necrótica, que é uma situação mais crônica, em que a ingestão de grandes quantidades de Clostridium perfringens tipo C, aí numa quantidade de acima de 10 a oitava, tá? Aqui me desculpe, eu sou prescrito do 8, então 10 oitavas células. Pode causar também dores abdominais agudas, diarreia sanguinolenta e inflamação necrótica do intestino delgado. Frequentemente fatal, mas os casos são raros no caso da enterite necrótica. Normalmente acontece ser uma doença autolimitada. O outro gênero também produtor de toxinas é o Bacillus cereus. É um bacilo grande, aeróbio, mesófilo, com flagelos periclíticos e produtor de esporos. E os esporos podem sobreviver a muitos processos de cocção. E aí o que acontece? Acaba a microbiota do bacilo sendo favorecida, porque era aquela situação, né? De cozinha o arroz, aí o arroz não é totalmente consumido, ele é refrigerado. Então, se tinha esporos do bacilo, eles resistiram por conta da formação desses esporos durante a cocção, mas matou a flora competidora. Se esse arroz ele ainda tem sobreviventes, né, mesmo que seja da flora competidora, ou o esporo ele volta a germinar, um novo aquecimento irão morrer as células mais sensíveis, principalmente dos competidores, e permanecem as células as células que têm essa capacidade esporular. Então, com isso, a microbiota competidora ela vai morrendo e os poros do bacilos eles vão ficando permanentes e tendo a possibilidade de se multiplicarem, né, em relação ao número por conta quando passa para a fase vegetativa. E também na fase vegetativa que vão produzir as toxinas. Bacillus cereus é encontrado na natureza, né, normalmente isolado do solo, da vegetação, pode ser também encontrados esporos na água, nos pelos dos animais. São encontrados em baixos níveis dos alimentos, né, mas as intoxicações alimentares vão ocorrer quando justamente ao abuso de oscilações, né, de aquecimento e refrigeração, aquecimento e refrigeração. Então, sempre os esporos em condições favoráveis vão voltar à forma vegetativa e produzir as toxinas. E quando volta à forma desfavorável, que seria do aquecimento, voltam a esporular para se protegerem. Pode causar a síndrome diarreica, tem como origem alimentar carnes, leites, vegetais e peixe, que tem uma incubação de 6 a 15 horas. Então, uma incubação baixa, justamente causada por um evento de intoxicação, né? O indivíduo ele come o alimento já com as toxinas produzidas.
causa diarreia aquosa, cólicas e dores abdominais. Então, essas toxinas, elas são produzidas já no alimento, mas podem ainda ser produzidas durante a multiplicação do Bacillus cereus no intestino delgado. E aí, nesse caso, é caracterizado como uma toxi-infecção. Já na síndrome hemética, que seria só caso de intoxicação, né, associada principalmente a produtos de arroz e alimentos ricos em carboidratos, a incubação pode ser de apenas 0,5 hora, né? Então, no caso, meia hora pode já apresentar os sintomas, principalmente de náusea e vômito. Então, nesse caso, necessariamente as toxinas são pré-formadas no alimento. E aqui a gente já consegue distinguir a grande diferença de infecção e intoxicação. A intoxicação alimentar dificilmente vai ter um tempo de incubação muito grande, né? Ela já se apresenta em tempos curtos após a ingestão do alimento contaminado. E também o principal sintoma é o vômito, é a náusea, né? Ainda não deu tempo de correr o processo, como no caso de uma toxinfecção, de causar a diarreia, tá? E o terceiro gênero, que é então um causador de intoxicação, então lembrando, são 3 gêneros apenas que são capazes de causar intoxicação, que é Clostridium, Bacillus e agora Staphylococcus. Então, o principal representante desse gênero causador de intoxicação alimentar é o Staphylococcus aureus. Essa espécie, nesse gênero, faz parte da família Microcaxi e tem a característica de ser as células da forma de cocos, né? E no arranjo de cacho de uva. São anaeróbios facultativas, mas com maior crescimento em condições aeróbias, né? E aí ocorre a produção de catalase. São produtoras de coagulase e DNase. Então, essas 3 enzimas são importantes para a identificação de Staphylococcus aureus. A origem alimentar justamente está associada a produtos, né, alimentos altamente manipulados por conta das condições higiênicas deficientes, uma vez que o Staphylococcus aureus está naturalmente presente nas fossas nasais, na boca das pessoas, e aí por conta de contato com a mão, e se não tiver as condições higiênicas favoráveis, vai contaminar o alimento. Os sintomas podem ser apresentados a partir de uma hora após o consumo, né, até 7 horas, e os sintomas são fortes náuseas, cólicas abdominais, vômito, ânsias, abatimento e, em geral, com diarreia também. As toxinas, elas são termoestáveis, né? Mas também podem estar associadas com alergias e doenças autoimunes. Bom, são as toxinas de Staphylococcus aureus, né, do tipo A, E, G e Q, termoestáveis e resistentes a enzimas proteolíticas, né, elas são diferentes em si, mas são também super antigênicas, né, então induzem os monócitos e macrófagos a produzirem citocinas. É uma doença que pode ser autolimitada e, em geral, dura de 2 a 3 dias. E aí nós temos também outras bactérias gram-positivas, né, de importância para as DTAs, que não são causadoras de intoxicação, mas com grande perigo também. No caso, a Listeria monocytogenes, né? É um bacilo não esporulado, anaeróbio facultativo e catalase positiva e apresenta flagelos periclíticos. Células jovens pode ter a forma lisa na sua superfície celular, mas com 3 a 5 dias de incubação pode se apresentar como bacilos mais longos. A Listeria monocytogenes ela tem a capacidade de fundir para o interior das células epiteliais de uma célula para outra, lembre-se aquela contaminação lateral, né, a difusão lateral entre as células, e elas podem ser digeridas pelos macrófagos, mas é onde elas se aproveitam para se multiplicar e provocar o rompimento celular, ou seja, elas causam lise celular e aí ocorre o risco, né, da septicemia, que é quando elas acabam se disseminando, né, para o organismo de uma forma sistêmica e pode atingir o sistema nervoso central, coração e invasão do feto. Por isso que é um problema muito sério para grávidas
quando há consumo de produtos, principalmente produtos lácteos, que não têm uma procedência garantida, né, que não passaram por um sistema de fiscalização que tenta impedir, né, o risco de contaminação por listéria. Bom, e aqui estão as referências que podem ser consultadas para mais informações sobre essas doenças causadoras por bactérias gram-positivas.